Como criar o hábito de ler mais livros, né? Como você implementar esse hábito de leitura. Com certeza, se você se interessa por esse tema, né, você já sabe a importância da leitura, né? Sabe que ali você vai encontrar diversas informações que podem te ajudar na sua carreira, que podem te ajudar na sua espiritualidade, podem te ajudar no seu relacionamento, podem te ajudar a se entender melhor, né? Seja aí todos os livros aí que a gente chama de livros de autoajuda, podem te ajudar em diversas áreas da sua vida, inclusive te ajudar nos momentos de lazer. É quando você lê um romance, quando você lê uma ficção, é quando você lê um livro que te relaxa, que te transporta para outro lugar. Então a leitura, nos últimos anos, ela se tornou uma das coisas mais importantes de transferência de conhecimento que existe. Porque a leitura, ela não é uma coisa natural do nosso processo adaptativo ao longo de milhares de anos. Eu vou te explicar aqui, né, a diferença entre fala e leitura, para você entender como realmente o processo de leitura ele é difícil. E eu percebi isso muito na prática, né, acompanhando aí a minha filha ali com 7 anos, 6, 7 anos, aquele processo de aprender a ler, de começar a ler as primeiras palavras, de se forçar a entender uma sentença, né, uma frase. E aí você vê que não é nada natural para o ser humano ler. Por quê? Ao longo de milhares de anos, a maioria da população não lia, né? A maioria da população não tinha necessidade de saber ler. A leitura era uma coisa reservada ali para pequeniníssima parte da população, normalmente nobreza e a parte ali dos cleros, padres, bispos, né, e que não chegava aí a 1% da população, talvez aí 0,1% da população. Então, desde quando os seres humanos têm o processo da fala, né? Esse processo da fala dos seres humanos, ele já tem identificado aí que isso tem aproximadamente aí 700 mil anos, 800 mil anos, né? Então, o processo de comunicação dos seres humanos, né, do Homo sapiens, foi uma das coisas mais importantes para a nossa evolução. Por quê? Porque eles conseguiam se comunicar e, se comunicando, eles conseguiam combinar como eles iam fazer uma armadilha para pegar, por exemplo, um mamute, que era muito maior e mais forte do que ele. Como que eles iam conseguir caçar uma outra presa, né? Como que eles iam conseguir, depois que dominasse o fogo ali, por causa de um raio, se ficar mantendo o fogo aceso durante a noite, quando controlou o fogo, como ensinar para outra pessoa. Isso tudo foi através do processo de fala. O processo de escrita, ele é muito mais recente, né? Escrita e leitura. O processo de escrita e leitura, ele tem registro ali no Egito Antigo, com os primeiros papiros, né? Então, coisa de 5 a 10 mil anos atrás. Então, você vê aí, de 800, 700 mil anos para 5 a 10 mil anos. Ah, então Pedro, mas existe há 5, 10 mil anos? Sim, existe há 5, 10 mil anos, mas lembrando que a maioria da população não lia, então não adiantava, né? A maioria da população que vivia ali em todos os outros continentes não tinha um processo de leitura instalado. Isso aí, como eu disse, né, foi se desenvolvendo somente numa parte muito pequena da população, então não se tornou uma coisa natural do nosso DNA. Se você deixar uma criança de 1, 2 anos de idade, pegar uma criança aqui, retirar uma criança do Brasil e levar ela para outro país, seja ele Estados Unidos ou China, ou seja, línguas completamente diferentes, essa criança vai aprender a falar a língua local. Agora, se você tirar uma pessoa daqui e deixar ela morando na China, nos Estados Unidos, e não ensinar para ela a leitura, né? Quais são aquelas palavras, como elas se formam, o que são aquelas letras, essa pessoa não vai aprender a ler. Por isso que a gente tem um índice de analfabetismo muito grande no país. Por quê? Porque a pessoa aprende a falar, mas se ninguém parar para ela, ensinar ela a ler, ensinar a interpretar as palavras, ela não vai conseguir ler sozinha, igual ela consegue aprender a falar sozinha ali, só ficando ao redor das pessoas. Não é uma coisa natural do nosso DNA. A partir dos anos 1950, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que ainda a maioria da população mundial ainda estava em zonas rurais, né, e aí começou a migrar para as grandes cidades, e aí começou a ter um incentivo muito grande, né, de mais escolas, mais educação, começou a ter um aumento das publicações literárias maior, mais livros, mais escolas. Você vê que a curva de evolução, né, de todos os países foi aumentando muito grande. Por quê? Porque aí, quando uma pessoa descobria a cura de uma doença, ela escrevia e passava para outra. Se a pessoa descobria algum outro fato muito relevante, ela poderia escrever um livro e a pessoa conseguia entender ali, seja de teorias de economia, seja de conhecimentos científicos na área da medicina, seja qualquer outra coisa, a pessoa conseguia passar isso para frente porque ela escrevia e as outras pessoas conseguiam ler. Então é uma transferência de conhecimento muito grande, e aí nos últimos 60, 70 anos a gente viu essa curva da humanidade evoluir tanto
por causa dessa transferência de conhecimento, mas que não é natural, né? Como eu disse ali, o processo com a minha filha de ensinar ela a ler fez com que eu percebesse ainda mais nitidamente como é literalmente doído, né? Dói mesmo. Né? O início da pessoa aprendendo a ler é difícil. Eu sei que você que está vendo esse vídeo aqui fala, não, Pedro, mas eu já sei ler. Eu sei que você sabe ler. Mas se você não tem aí implementado o hábito da leitura, é um processo dolorido e que você vai ter que criar aí alguns mecanismos para poder conseguir implementar esse hábito, que vai fazer com que você melhore, como eu disse no início do vídeo, em diversas áreas da sua vida, de espiritualidade ao trabalho, aos seus relacionamentos. Então vou começar aqui indicando um livro maravilhoso que fala sobre justamente hábito, né? Que é esse aqui, O Poder do Hábito. E falando de uma forma bem simples, uma coisa que ele fala lá, né? Ele dá a sugestão, né? Que fala que a gente cria um hábito através de gatilho, recompensa. Então ele fala que você pode, né, criar alguns gatilhos, mas principalmente às vezes criar uma recompensa para um hábito que você quer implementar. Então, quero começar a fazer atividade física. O que você vai criar ali de recompensa depois da sua atividade física para que você queira ter esse hábito, né? Seja uma recompensa pelo hábito. Aí você vai ter o gatilho. Então, o gatilho vai ser tocou o despertador de manhã, você já sabe que você vai para academia e depois você vai tomar aquele shake de whey protein com água de coco ou uma vitamina que você gosta muito. Ou então a própria sensação de endorfina pós-treino também já é uma recompensa muito grande. Mas você pode falar que se você for a semana toda, né, você vai, depois no final da semana, você vai ter alguma outra recompensa e aí você vai criando aí recompensas. Vale muito a pena você fazer isso para criar esses hábitos que você quer inserir na sua vida. Então, uma forma com que eu criei, por exemplo, né, então acho que é muito importante sempre a gente mostrar o que a gente fez, que deu muito certo, né? Eu não super lia até uma certa idade e depois comecei a ler e vi com que isso fez muita diferença na minha vida, foi criar um momento da leitura. Então o meu momento da leitura ele é sempre de manhã. O meu gatilho é, acordei de manhã, tocou o despertador, eu levanto, faço todo o meu processo, né, de banheiro, lavar o rosto, dar aquela acordada inicial, faço uma xícara de café para mim, né, depois de tomar minha água, hidratar, sento, né, numa área clara no apartamento para que eu consiga ler com qualidade. E a minha recompensa é aquela xícara de café que eu amo, né? É o único momento do dia que eu tomo café. Então a minha recompensa é tomar aquela xícara de café em paz, né? Eu acordo normalmente antes ali dos meus filhos acordarem para que eu tenha esse momento de leitura. E a xícara de café é a minha recompensa. A sua pode ser outra, não tem que ser a xícara de café, mas é muito importante você criar esse momento. E como eu sei que ao longo do meu dia eu tenho outros diversos afazeres de trabalho, de relacionamento, de ficar com a família, né, que eu sei que se eu deixar para fazer isso depois, vou ler de tarde, vou ler quando der tempo, não vai dar tempo, né? Sua vida já é muito corrida e você vai ter diversos afazeres que você vai preencher se você não tem esse hábito implementado. Se você tem um hábito implementado muito grande, né, você provavelmente conhece alguém, tá sempre com aquele livrinho ali perto dela, a pessoa ela pode estar no aeroporto, ela abre o livro, ela pode estar esperando no médico, ela abre o livro, ela pode estar no avião, ela abre um livro, ela pode estar em qualquer local que ela está esperando, ela abre o livro. Essa pessoa tem o hábito da leitura muito inserido na vida delas. Essa pessoa não precisa preocupar em ter horário. O horário que tiver livre, ela tá doida para poder puxar o livro dela e começar a ler. Se você não tem isso, você precisa colocar uma rotina. Então, por exemplo, o hábito da atividade física, para mim, ele é completamente implementado. Por quê? Porque eu faço desde criança, desde 3, 4 anos de idade, eu faço atividade física. De natação, basquete, lutas, crossfit, o que quer que seja, musculação, eu sempre fiz atividade física. Então, se eu tô viajando, se eu tô em casa, se eu tô machucado, não interessa, eu sempre vou fazer. Se eu tô com o joelho machucado, eu vou fazer outra parte do corpo. Se eu tô com o ombro machucado, eu vou fazer perna. Se eu tô viajando e não tem academia, eu vou correr na rua. Eu sempre vou achar um espaço para poder fazer atividade física. Então, com a leitura, é o seguinte, se você não tem um hábito, você precisa criar o horário. Igual com a atividade física. A pessoa não tem um hábito, ela vai colocar ali que ela vai todo dia, 7 horas da manhã. Vai tocar o despertador, ela vai pra academia. Ou então, depois do trabalho, ela já vai com a roupa da atividade física, que depois do trabalho ela nem vai passar em casa, já vai passar direto na academia, trocar de roupa que ela levou e só depois que ela vai para casa. Ela tem que criar algumas coisas para facilitar. E com a leitura, você precisa criar um momento para que você facilite aquele hábito ser inserido. Então, se o seu dia é muito corrido, coloca isso na parte da manhã. Acorda um pouquinho mais cedo e coloca isso na parte da manhã. De manhã eu não consigo, já é muita coisa, tenho que levar filho na escola, enfim, eu já corro, já faço a minha atividade física de manhã, já não dá muito tempo. Então, coloca isso na parte da noite, né? Você vai ter o espaço de leitura, você tem que ter hora da leitura, depois de 9h30 da noite, eu vou ser obrigado a desligar os eletrônicos, eu vou pegar meu livro e eu vou ler de 9h30 às 10.
ou de 10 às 10h30, enfim, coloca um horário específico. E é muito importante que nesse horário você se afaste de eletrônicos. Então, se você ainda não tem esse hábito inserido, não deixe o celular perto, porque o celular vai atrapalhar você fazer sua leitura. Por quê? Porque quase todas as pessoas têm notificação no celular. Aí o celular vai ficar lá apitando, um monte de notificação, e você vai ficar doido para poder pegar o celular para poder ver o que está acontecendo. Tudo que aquilo ali traz para você de reações químicas no corpo, de bem-estar, de ver quem curtiu sua foto, quem comentou, um grupo do WhatsApp que te chamaram lá, vai fazer com que você queira mexer no celular. Então deixa ele longe, deixa ele desligado, ou então desliga a notificação, põe ele no modo avião, faz alguma coisa com que você não desvie sua atenção para o celular ou para qualquer outro eletrônico que pode chamar sua atenção, mas basicamente hoje em dia é o celular. Separe um tempo, né, e comece com metas totalmente realistas. Se você não é uma pessoa que lê, você não adianta você querer, vou colocar para eu ler meia hora por dia, então 10 páginas. Não começa com 10 páginas, 10 páginas às vezes é muito para quem não está lendo livro nenhum. Começa com 2 páginas, 2 páginas por dia, né? Depois ali de um mês você lê 60 páginas. Dependendo do livro, com 4 meses você termina um livro. Pedro, mas é pouco, eu queria ler mais. Você vai pegando ali o ritmo, né? Você não começa treinando para uma maratona que você nunca correu na vida, correndo 30, 40 quilômetros. Você está treinando para uma maratona que você nunca correu na vida, você provavelmente vai começar caminhando ou correndo ali 3 quilômetros. Então você tem que começar com metas realistas que façam sentido ali para você. E assim que você... Pedro, tem 10 dias seguidos, 20 dias seguidos que eu leio 2 páginas, né? Sempre lia com ajustes para terminar um capítulo, terminar um parágrafo, né? Um subcapítulo. Aí você vai sempre ali ajustando 2 páginas, 3 páginas. Tô gostando do livro, tô aumentando. E aí você vai aumentando e vai sentindo. Uma coisa muito importante também, além de ter uma meta realista de poucas páginas, é você também fazer uma coisa que esse livro aqui fala, né? Que é um livro sensacional. Eu recomendo também para todo mundo, o Almanaque de Naval Ravikant. O Naval, ele tem uma frase que fala o seguinte, que ele fala que leitura é uma das coisas mais importantes também da vida, né, do ser humano, como evolução em todas as áreas aqui, como eu falei. Ele fala assim, leia alguma coisa que você goste até você gostar de ler. E o que isso significa? Escolha o que você quiser, seja livro em quadrinhos, seja Marvel, seja Turma da Mônica, seja um livro de ficção científica, seja Senhor dos Anéis, seja Harry Potter, seja um livro aí nacional, seja revista, escolhe alguma coisa que você gosta de ler. Uma revista da sua área, enfim, escolhe alguma coisa que você gosta de ler e começa lendo isso. Lê tudo que tiver dessa opção que você gosta. Isso aí vai te ajudar a inserir o hábito, porque quando for na hora de você ler, você vai pegar aquele livro lá que você gosta, um tema que você gosta, uma narrativa que você gosta, né, sobre um assunto que você sempre se interessou. Começa lendo isso, vai lá 9h da noite, deu o horário, pega essa revista e lê 2 páginas dessa revista, ou então lê o livro em quadrinhos, ou lê o que você quiser, que você goste, que faça sentido para você. Você vai lendo. Depois que você esgotar aquilo ali tudo, provavelmente as pessoas ao seu redor vão começar a te indicar livros também. Elas falam assim, lê tal livro, faz sentido para você. Não, esse livro aqui vai te ajudar muito. Nossa, esse sentido foi muito bom pro meu relacionamento. Nossa, esse livro aqui eu aprendi demais, apliquei isso aqui na empresa e transformou a empresa. Nossa, esse livro me ajudou muito quando eu terminei aquele meu namoro. Não, recomendo para todo mundo. E as pessoas vão te indicando e falam, então deixa eu ler, tô precisando agora de coisa de relacionamento. Deixa eu ler esse aqui para coisa de trabalho, deixa aqui de técnica de venda, deixa esse aqui sobre finanças. E aí você vai pegando os livros que as pessoas vão te indicando de acordo com o que você gosta mais. Mas começa com o que você gosta. Isso é importantíssimo e ajuda muito no processo de leitura. Como eu disse, não é um processo natural do ser humano. Realmente precisa insistir. Tem que insistir não só quando você está aprendendo a ler, igual foi com minha filha, mas quando você está tentando inserir um hábito que realmente é difícil, principalmente porque a competição hoje é com o celular. E o celular, você está num processo passivo, que tem excelentes coisas maravilhosas no celular. Você se comunica com pessoas que você estudou no colégio, na faculdade, e não iria ver nunca mais se não existissem os celulares e as redes sociais. Isso é ótimo. Você se comunica com familiares, aproximou os familiares. Você aprende diversos conteúdos aqui mesmo no canal. Então, você aprende diversos conteúdos diferentes, né? Seja que igual no canal, coisas de saúde, de bem-estar, né? De qualidade de vida, de evolução humana, seja coisas de finanças. Você pode aprender coisas infinitas aqui com essa modalidade, né? Com uma coisa muito importante também, além de ter uma meta realista, que os livros, como eu comecei falando, eles têm um poder de transferência de conhecimento
enorme. Às vezes uma pessoa passou ali a vida inteira desenvolvendo uma teoria ou aprendendo ali na prática sobre uma gestão de uma empresa ou superrelacionamentos e colocou tudo ali em 200, 300 páginas. 30 anos de experiência da pessoa em 300 páginas. Não tem nenhum investimento melhor que você pode fazer na sua vida do que ler o que essa pessoa aí adquiriu de conhecimento de 30 anos, colocou em 200, 300 páginas que você pode ler em um mês. Então, a leitura pode sim transformar a sua vida, mas requer que você faça um esforço literalmente proativo para você conseguir implementar esse hábito. Eu quero que você comente aqui embaixo, você já tem um hábito da leitura implementado aí na sua vida? Compartilhe esse vídeo para ajudar algumas pessoas aí a implementarem esse hábito, entenderem porque às vezes é tão difícil conseguir começar a ler, implementar o hábito da leitura. Lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo se jejum de dopamina realmente funciona. Até mais!